Capítulo 11. Do meio ambiente. Artigo 278. Todos têm direito a um meio ambiente equilibrado ecologicamente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo seu poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações. Parágrafo 1º. Entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as formas. Parágrafo 2º. O direito ao ambiente saudável estende-se ao ambiente do trabalho, ficando o município obrigado a proteger o trabalhador, no limite de sua competência, contra toda condição nociva, física e mental. Parágrafo 3º. Nenhum padrão ambiental no município poderá ser menos restritivo do que os padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 279. Fica proibido no município de Guarulhos, a qualquer título, a utilização, manuseio e a fabricação de substâncias químicas, proibidas ou desaconselhadas pela Organização Mundial de Saúde. Artigo 280. O poder público elaborará e implantará através de lei, um plano municipal de meio ambiente e recursos naturais, com o objetivo de identificar as características dos meios físico e biológico, diagnosticando os problemas relativos aos mesmos e traçando diretrizes para o seu aproveitamento racional. Parágrafo único. O plano de que trata o presente artigo estabelecerá, dentre outras, as seguintes disposições. Inciso 1º. Os critérios para instituição de áreas de especial atenção. Inciso 2º. A descrição técnica das áreas de significativa potencialidade de degradação do meio ambiente. Inciso 3º. A identificação de obras e atividades de considerável potencial de degradação do meio ambiente. Inciso 4º. O levantamento das áreas de efetiva necessidade de recuperação. Inciso 5º. As normas norteadoras dos estudos técnicos de impacto ambiental. Inciso 6º. As regras definidoras das soluções técnicas para a recuperação do meio ambiente degradado. Inciso 7º. As sanções administrativas a serem aplicadas aos infratores por conduta ou atividades lesivas ao meio ambiente, inclusive do trabalho. Inciso 8º. A utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua prioridade para o abastecimento da população. Inciso 9º. O tipo de tratamento técnico necessário para melhorar as condições de saúde da população. Inciso 10. O levantamento geológico do município. Inciso 11. O estabelecimento de incentivos para a pesquisa voltada à proteção do meio ambiente. Inciso 12. A fixação de soluções técnicas visando o combate à erosão do solo. Inciso 13. As medidas de proteção permanente das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro. Inciso 14. A descrição técnica de áreas de preservação de águas utilizáveis para abastecimento populacional, Inciso 15. A observância de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial, à irrigação, assim como programas de combate às inundações. Artigo 281. Cabe ao poder público, através dos órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional. Inciso 1º. Preservar e reservar os processos ecológicos dos ecossistemas. Inciso 2º. Preservar e restaurar a diversidade e integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico no âmbito municipal e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética.
Inciso terceiro. Definir e implantar áreas e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do município, a serem especialmente protegidos, sendo a alteração ou supressão, inclusive dos já existentes, permitida somente nos termos da lei, vedada qualquer utilização dos atributos que comprometam a integridade dos mesmos. Inciso 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou de instalação de atividade industrial potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, cuja licença de funcionamento será concedida apenas após sua aprovação. Inciso 5. Proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura, produção, transportes, comercialização e consumos de seus exemplares e de seus subprodutos. Inciso 6. A educação ambiental será considerada na concepção dos conteúdos curriculares de todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, implicando no desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza, a partir do cotidiano da vida escolar. Inciso 7. Criar um núcleo de educação ambiental do município formado por uma equipe multidisciplinar para orientação técnica e pedagógica que, entre suas atribuições, promoverá campanhas de conscientização para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Inciso 8. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de pesquisa e exploração de recursos naturais no território do município. Inciso 9. Estabelecer critérios, normas e padrões de proteção ambiental, nunca inferiores aos padrões internacionalmente aceitos. Inciso 10. Controlar e fiscalizar as instalações, equipamentos e atividades que comportem risco efetivo ou em potencial para a qualidade de vida e ao meio ambiente. Artigo 282. Os servidores públicos encarregados da execução da política municipal de meio ambiente que tiverem conhecimento de infrações às normas e padrões de proteção ambiental, deverão comunicar o fato ao Ministério Público e à Secretaria de Assuntos Jurídicos do município, para instauração de inquérito civil, indicando os respectivos elementos de convicção, sob pena de responsabilidade funcional. Parágrafo único. Concluído o inquérito civil pela procedência da denúncia, o município ajuizará a ação civil pública por danos ao meio ambiente no prazo máximo de 30 dias a contar do reconhecimento da denúncia, sempre que o Ministério Público não o fizer. Artigo 283. As associações, legalmente constituídas para a defesa do meio ambiente e do patrimônio cultural, poderão acompanhar o procedimento administrativo de apuração e sanção das infrações relativas ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, podendo interpor recursos. Artigo 284. O Poder Executivo deverá: Inciso 1. Determinar a realização periódica, por instituições capacitadas e, preferencialmente, sem fins lucrativos, de auditorias ambientais e programas de monitoragem que possibilitem a correta avaliação e a minimização da poluição, às expensas dos responsáveis por sua ocorrência. Inciso 2. Celebrar convênios com universidades, centros de pesquisa, associações civis e organizações sindicais nos esforços para garantir e aprimorar o gerenciamento ambiental. Inciso 3. Estimular a utilização de fontes energéticas alternativas, e, em particular, do gás natural e do biogás para fins automotivos, bem como de equipamentos e sistemas de aproveitamento da energia solar e eólica. Inciso 4. Garantir o acesso da população às informações sobre as causas da poluição e da degradação ambiental. Parágrafo único. O poder público divulgará, anualmente os seus planos, programas e metas para a recuperação da qualidade ambiental, incluindo informações detalhadas sobre a alocação dos recursos humanos e financeiros,
bem como relatório de atividades e desempenho relativo ao período anterior. Artigo 285. São instrumentos de execução da política municipal do meio ambiente estabelecida nesta lei orgânica. Inciso 1º. O tombamento de bens. Inciso 2º. O sinalização ecológica. Inciso 3º. A fixação de normas e padrões municipais como condições para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Inciso 4º. A permanente fiscalização do cumprimento das normas e padrões ambientais estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal. Inciso 5º. O estabelecimento de sanções administrativas de caráter progressivo a empresas e estabelecimentos que exerçam atividades poluidoras, até a própria interdição da atividade. Inciso 6º. A criação, a instalação e o permanente funcionamento de um Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente cuja competência será definida em lei e terá a seguinte composição. Alínea A. Membros indicados pelo Poder Executivo. Alínea B. Membros indicados por associações civis que tenham por objetivo a proteção ao meio ambiente, conforme estabelecido em lei. Inciso 7º. Concessão de incentivos fiscais e tributários, conforme estabelecidos em lei aqueles que. Alínea A. Implantarem tecnologias de produção ou de controle que possibilitem a redução das emissões poluentes a níveis significativamente abaixo dos padrões em vigor. Alínea B. Adotarem fontes energéticas alternativas menos poluentes. Inciso 8º. Proibição de se conceder qualquer espécie de benefício ou incentivo fiscal ou creditício àqueles que hajam infringido normas e padrões de prática ambiental, nos 5 anos anteriores à data da concessão. Inciso 9º. A instituição de limitações administrativas de uso de áreas privadas, objetivando a proteção de ecossistemas, de unidades de conservação e da qualidade de vida. Parágrafo 1º. Os instrumentos a que se referem os inciso 1º, inciso 3º, inciso 5º, vi e 9 deste artigo poderão ser aplicados por lei. Parágrafo 2º. As limitações administrativas a que se refere o inciso 9 serão averbadas no ofício de registro de imóveis, no prazo mínimo de 3 meses contados de sua promulgação. Artigo 286. Todo imóvel tombado ou de interesse histórico e arquitetônico que estiver ameaçado de desabamento ou ruína, sofrerá, por parte do Poder Público Municipal, interdição preventiva, acompanhada de escoreamento e proteções, até que seu proprietário ou órgão público competente providencie a sua recuperação ou restauração. Artigo 287. Haverá redução do imposto sobre a propriedade predial e territorial para quem conservar imóvel tombado como de interesse para o patrimônio histórico, na forma da lei. Parágrafo 1º. O montante abatido no imposto referido no caput deste artigo deverá ser obrigatoriamente aplicado, pelo proprietário, na conservação do imóvel tombado. Parágrafo 2º. O poder público, na forma da lei, adotará outras medidas e incentivos para quem reciclar imóveis tombados, dando-lhes novas destinações e conservando suas características arquitetônicas. Artigo 288. A instalação de qualquer obra ou equipamento urbano através de organismos federais ou estaduais que impliquem ou causem impacto ambiental, deverá ser analisada pelo Conselho. Artigo 289. O município adotará o princípio poluidor-pagador. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo incluirá a imposição de taxa pelo exercício do poder de polícia proporcional aos seus custos totais e vinculada à sua operacionalização. Artigo 290. O Poder Executivo instituirá sistemas de unidades de conservação,
visando a zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais e, em particular, pela integridade do patrimônio ecológico, genético, paisagístico, histórico, arquitetônico, cultural e arqueológico, em benefício das gerações atuais e futuras. Artigo 291. Fica proibida a instalação de quaisquer equipamentos radioativos no município, exceto aqueles com finalidade médico-hospitalar e odontológico. Parágrafo 1º. Os equipamentos referidos neste artigo serão obrigatoriamente cadastrados junto à administração municipal. Parágrafo 2º. Quando os equipamentos saírem de uso, o fato deverá ser notificado à administração municipal, juntamente com a indicação do destino do mesmo, de modo a garantir o seu armazenamento em condições de segurança. Artigo 292. A lei disciplinará a coleta, o tratamento e a destinação final do lixo industrial, doméstico, hospitalar e demais atividades que cuidem da saúde humana e animal, bem como outros resíduos decorrentes da atividade humana de modo a evitar possíveis danos ao meio ambiente e à saúde da população. Artigo 293. As empresas que possuírem usinas de asfalto, deverão obrigatoriamente ter o equipamento necessário antipoluente, como filtros e similares. Artigo 294. O município instituirá, mediante lei, áreas de especial proteção, restringindo a utilização de espaços territoriais em razão de seu interesse ecológico. Artigo 295. Antes da outorga de serviços públicos pelo município, através de concessão ou permissão, deverá ser avaliado o respectivo impacto ambiental. Parágrafo único. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender rigorosamente às normas de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da permissão ou da concessão no caso de infrações reiteradas. Artigo 296. Nos casos de relevante impacto ambiental, além do estudo prévio do impacto ambiental determinado por órgão federal e estadual, o município poderá exigir a complementação dos estudos já realizados, indicando peritos, com audiência para debate da matéria com todos os interessados. Artigo 297. Exigirá na forma da lei, para instalação de obra ou de atividade industrial potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio. Artigo 298. As infrações à legislação municipal de proteção do meio ambiente serão: Inciso 1º. Multa diária, observados, em qualquer caso, os limites máximos estabelecidos em lei federal e aplicáveis somente quando ainda não houver sido impostas por outro ente da federação. Inciso 2º. Negativa de concessão de licença para localização e funcionamento de outro estabelecimento pertencente à mesma pessoa titular do estabelecimento poluidor, quando requerida. Inciso 3º. Perda de restrição de incentivos e benefícios fiscais de qualquer espécie concedidos pelo Poder Municipal. Inciso 4º. Suspensão temporária da atividade do estabelecimento. Inciso 5º. Negativa de renovação da licença para a localização e funcionamento do estabelecimento, ou cassação da licença anteriormente concedida e fechamento do estabelecimento. Parágrafo 1º. As sanções previstas nos incisos deste artigo serão aplicadas em caráter sucessivo e cumulativo, conforme o que a respeito dispuser a regulamentação da presente lei pelo Poder Executivo, exceto a do inciso 2º, que poderá ser aplicada simultaneamente com a do inciso 1º. Parágrafo 2º. As penalidades previstas nos incisos 4 e inciso 5º, poderão ser impostas diretamente pelo município, sempre que tratar-se de atividade poluidora de qualquer espécie e não licenciada pelo órgão competente do Poder Público Estadual, nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Parágrafo 3º.
Estando o estabelecimento poluidor no exercício de atividade licenciada, a aplicação das sanções será requerida pelo município às autoridades federais ou estaduais competentes, de acordo com o estabelecido nos artigos 15 e 16 da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Artigo 299. Os recursos oriundos de multas administrativas e de condenações judiciais por atos lesivos ao meio ambiente e das taxas relativas à sua utilização, serão destinadas a um fundo, instituído por lei, voltado à recuperação ambiental. Artigo 300. Parcela não inferior a 20% dos valores destinados ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental será destinada à implantação de instalações de abastecimento de gás automotivo pelo prazo máximo de 10 anos ou até que os objetivos de abastecimento da frota de ônibus de transporte público e de táxis sejam atendidos. Artigo 301. São áreas de proteção permanente, na forma da lei. Inciso 1. As áreas de proteção das nascentes dos rios. Inciso 2. As áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. Inciso 3. As paisagens notáveis. Inciso 4. A cobertura vegetal que contribua para a estabilidade de áreas sujeitas à erosão e deslizamento. Inciso 5. Aquelas assim declaradas por lei. Parágrafo 1º. É proibida a destinação de recursos públicos ou privados, sob qualquer forma, para obras dentro dos espaços territoriais especialmente protegidos, áreas de proteção ecológica ou mananciais. Parágrafo 2º. Nas áreas de preservação permanente não serão permitidas atividades que contribuam para descaracterizar ou prejudicar seus atributos e funções essenciais, excetuando-se aquelas destinadas à recuperação dos órgãos municipais competentes. Artigo 302. É vedado o uso de fogo para a limpeza de terrenos, quintais, campos ou roças, bem como a queima de lixo e de restos vegetais em qualquer área do território municipal. Artigo 303. É vedada qualquer mudança de destinação ou de uso de áreas verdes do município. Parágrafo único. O caput do presente artigo não se aplicará às áreas de favelas constantes da Lei nº 3.283, de 4 de dezembro de 1987. Artigo 304. É vedado o desmatamento, em área urbana ou rural, de florestas e demais formas de vegetação natural, seja qual for o pretexto ou finalidade. Artigo 305. Será criado pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 90 dias a partir da promulgação desta lei orgânica, um corpo de profissionais habilitados em ecologia, com a finalidade de elaborar RIMAS, relatórios de impacto ambiental e perícias, quando requisitados pelos órgãos competentes dos poderes legislativo e executivo para a defesa do meio ambiente, bem como pela Curadoria do Meio Ambiente da comarca. Artigo 306. Qualquer cidadão poderá e todo servidor ou funcionário público municipal deverá comunicar aos órgãos competentes a ocorrência de dano ou perigo de dano ao meio ambiente. Artigo 307. A implantação de loteamento em área que não seja plana dependerá, para sua aprovação, de prévio relatório de impacto ambiental. RIMA. Artigo 308. Empreendimentos imobiliários e industriais, independentemente dos danos ambientais e paisagísticos causados, deverão contribuir na instalação de projetos ambientais e sociais na região de implantação, na forma da lei. Artigo 309. Da expedição de licenças ambientais, bem como da autuação de infrações administrativas relacionadas com o meio ambiente e com o patrimônio natural e cultural, serão enviadas cópias ao Ministério Público da comarca. Artigo 310. As águas subterrâneas,
reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social e valiosas para o suprimento de água à população, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra a poluição e superexplotação, com diretrizes definidas em lei. Artigo 311. O município é responsável pelo tratamento da água servida à população e pelo tratamento dos esgotos domésticos, devendo exigir o prévio e adequado tratamento dos efluentes não domésticos pelos produtores das emissões ou rejeitos, bem como deverá participar dos organismos intermunicipais que tiverem por finalidade a gestão e a conservação de área de preservação de mananciais e de área de preservação. Artigo 312. As atividades poluidoras já instaladas no município têm prazo máximo de 180 dias para atender às normas e padrões federais e estaduais em vigor na data da promulgação desta lei orgânica. Parágrafo 1º. O prazo máximo a que se refere o caput deste artigo poderá ser reduzido em casos particulares, a critério do Executivo Municipal, não devendo servir de argumento, em nenhuma hipótese, para justificar dilatações de prazos estabelecidos por órgãos federais e estaduais de meio ambiente. Parágrafo 2º. O não cumprimento ao disposto no caput deste artigo implicará na imposição de multa diária e progressiva, retroativa à data do vencimento do referido prazo e gravidade da infração, sem prejuízo da interdição da atividade. Artigo 313. Fica criado no âmbito do município de Guarulhos o Horto Botânico Municipal. Parágrafo único. O Horto Botânico Municipal será instalado no Horto Florestal Municipal, em espaço a ser delimitado pelo Poder Executivo. Artigo 314. Integrarão no organograma do Horto Botânico ora criado, dentre as suas principais atividades, os seguintes serviços. Inciso 1º. De experiência botânica, voltado à pesquisa da floresta tropical. Inciso 2º. De convênio a ser firmado com entidades ambientalistas nacionais e internacionais, universidades e faculdades brasileiras e internacionais, que estiverem ligadas direta ou indiretamente à conservação, proteção e pesquisa botânica. Inciso 3º. De campanha, voltado às escolas municipais e estaduais sediadas na cidade, objetivando a divulgação, orientação, conservação e proteção do meio ambiente. Inciso 4º. De plantio, destinado à formação de campos de mudas de pequeno e grande porte, nativas, raras e em extinção, em parques, praças, ruas, avenidas e todo e qualquer logradouro público que possuir espaço livre para ser colocado um pouco de verde, Inciso 5º. De conservação, voltado à proteção dos parques e áreas livres. Título 10. Da criação de distritos. Capítulo único. Artigo 315. O território do município poderá ser dividido em distritos. Parágrafo único. A divisão de que trata o artigo será feita através de lei,